SAPs têm sido adotados em empresas do tipo aéreos, bancos, telecomunicações, farmacêuticos e diversos outros segmentos. Nós temos alguns outros casos de sucesso para mostrar, nós vamos falar de alguns aqui, porque isso está crescendo muito. Então, tanto aqui no Brasil quanto fora, o crescimento das instalações de S4SAP está crescendo muito, porque ele se integra facilmente a diversos outros workloads que vocês têm no seu ambiente. Então, não necessariamente você vai utilizar o SUSE só para SAP, mas você vai conseguir expandir para diversos outros workloads, desde banco de dados, web servers, servidores de correio, enfim, vocês têm uma série de outras funcionalidades para utilizar com o SUSE Linux Enterprise Server. E nós temos outros produtos do portfólio que criam essa integração corporativa entre eles. Vou falar um pouquinho aqui do casos de sucesso que nós temos aqui. Vamos elucidar alguns casos para a gente poder entender um pouquinho melhor como é que isso vai funcionar. Nós temos essa empresa, a CIR, que é uma empresa alimentícia italiana, a qual passou a adotar o SLAs for SAP no seu uso com o SAP HANA. Tá? Por quê? Como eu falei, o SAP HANA só roda em SUSE. E dessa maneira, eles entenderam que a economia que eles tiveram foi tão grande, a economia dos recursos foi tão expressiva que eles expandiram o seu uso para o restante do parque SAP e para alguns outros workloads também. Tá? Então vocês podem utilizar como workloads, seja da Oracle, seja DB2, então diversos outros softwares aí vocês podem passar a utilizar com o SLAs. Tá? E nisso eles atingiram o quê? Uma redução de custo de 70% na sua implementação, nas suas aquisições. Bom, nesse primeiro caso aqui nós temos a Imperial, que é uma empresa médica, a qual conseguiu obter um 75% na redução do seu TCO, obtendo uma 40% a mais na sua performance. Ou seja, isso é aquela equação a que todos nós procuramos, que é fazer mais com menos. Então, dessa maneira, você entrega mais resultados. Uma empresa, numa operação orientada a resultados, você consegue maximizar seus investimentos com menos recursos. Tá? Isso por quê? Porque você tem essa total integração entre SAP e IBM SUSE, utilizando um hardware da IBM com o sistema operacional da SUSE e os produtos da família SAP no topo. Okay? Nós temos a Geberit, que é uma empresa suíça que produz materiais, louças para sanitários. Tá? Então, aqui nós já temos o quê? Essa parte de virtualização. Então, mesmo virtualizando, que é um pouquinho diferente dessa implementação, obtivemos o quê? 50% menos investimento na aquisição de hardware, por conta do ambiente virtualizado, tá? E também obtivemos uma performance maior. Ou seja, neste cenário também foi possível entregar mais com menos. Tá? Por quê? Nós vamos explorar as características técnicas e também falar um pouquinho dessa parte comercial, quais são as vantagens aí. Então, aqui nós estamos utilizando o VMware como hypervisor. E a Calzedonia, que é uma empresa de roupas de praia italiana, né, a qual também utilizou a virtualização no seu ambiente e obteve o quê? Aqui uma redução de 70% no custo de aquisição de novos hardwares com ambiente autodisponível. Isso é um diferencial da nossa subscrição dos S4SAP, que é a seguinte: quando você adquire uma subscrição dos S4SAP, você automaticamente também adquire a possibilidade de executar o seu ambiente em alta disponibilidade. Você não precisa pagar nada a mais para ter um ambiente autodisponível. Então, a continuidade do seu negócio ela está garantida por um único preço, por uma única aquisição. Então, você não tem módulos a adquirir, você não tem outras partes a adquirir, porque está tudo implícito num único valor. Tá? Bom, agora vamos entender aqui, então, o porquê da SUSE. Vamos falar um pouquinho agora da distribuição SUSE.
Por que SUSE? Porque nós devemos utilizar SUSE e entender essas vantagens competitivas frente à tecnologia dos produtos da SAP. Bom, o SUSE Linux Enterprise Server, que atualmente está na versão 11 SP3, ele é a única plataforma suportada para o SAP HANA e é a recomendada pela SAP. Tá? Então, ele é mas aqui nós estamos vendo que nós temos a implementação convencional dele. Nós temos a versão S4SAP que apresentei esses benefícios aqui para nós. Então, por exemplo, quando você tem como custo-benefício atingir uma performance com menor preço, você tem o quê? Essa migração de Unix para Linux. Então isso faz com que você maximize seus investimentos, tendo um ambiente mais novo, um ambiente refreshment no seu hardware. Suporte 24/7, tá? Integrado totalmente com o SAP Solution Manager. Por quê? Quando você adquire uma subscrição do S4SAP, a qual sempre vai ser 24/7, você também já tem a integração direta com o SAP Solution Manager. Ou seja, você irá abrir um chamado com um único fornecedor. Ou seja, você fez uma implementação, você instalou o seu workload, ele está rodando, ele está sendo executado. Você teve algum problema? Você não vai ter dois fornecedores, a SAP e a SUSE, para recorrer. Você pode abrir um chamado na SAP, tá? E a SAP ela vai cuidar para você do suporte. Tá? Então, esse suporte integrado entre SAP e SUSE vai se dar nas engenharias. Então, por exemplo, você teve um problema e você abriu um ticket com a SAP de suporte e ela vai identificar se o problema é no sistema operacional ou se o problema é na aplicação. O time de suporte da SAP está apto, é treinado, né, pela SUSE para responder pelo sistema operacional em alguns níveis, tá? Em nível 1 e nível 2. Quando nós vamos para o nível 3, então a SAP ela automaticamente conversa com a SUSE e dentro do SLA contratado há uma resposta para o cliente. Ou seja, isso melhora a percepção do suporte do cliente por ter um único fornecedor e você não tem aquela jogatina que algumas vezes tem de suporte compartilhado, onde você não sabe com quem você vai conversar. A SUSE está presente, a SUSE está atuante no suporte, porém ela fica no back-office em conjunto com a SAP. Porventura, se você tiver uma dúvida, se você tiver algum problema pequeno de alguma implementação que você queira saber, você pode entrar em contato com a SUSE? Sim, você pode. Tá? Você fica à vontade. Por quê? Porque nós vamos estar lá aptos a receber todos vocês nas suas dúvidas. Mas, via de regra, vocês podem abrir um chamado com a SAP direto. Alta disponibilidade. Nós já temos, então, nos S4SAP, a subscrição da alta disponibilidade. Você consegue montar um cluster de alta disponibilidade como única subscrição, coisa que não acontece com o SLAS convencional. Ou seja, se você tem uma subscrição do SUSE Linux Enterprise Server que não é utilizado para SAP, a subscrição de HA ela é à parte. E quando você adquire, quando você faz investimento na subscrição do S4SAP, a parte de HA já vem em conjunto. E um faster deployment, ou seja, o S4SAP ele é otimizado até mesmo na instalação do produto. Tá? Então, dessa maneira, o que vocês conseguem fazer? Vocês conseguem fazer uma implementação muito mais rápida do que uma instalação convencional. Por quê? Porque é uma distribuição Linux preparada para receber instalações SAP. Então, vocês vão conseguir, num tempo muito pequeno, de 20 minutos, fazer uma implementação dos produtos da SAP. Tá? Por quê? Porque nós temos um wizard. Então, como que ele funciona basicamente? Vocês começam a fazer a instalação do sistema operacional da maneira convencional. Em determinado momento, ele vai solicitar para vocês as mídias dos produtos SAP. Então, você vai apontar o caminho daquelas mídias. Né? Você vai dizer, olha, está uma mídia física, ou é um compartilhamento de rede, via web, enfim. De alguma maneira, ele tem todas as opções lá que vocês podem utilizar. Vocês importam as mídias e ele depois dá sequência da instalação. É muito mais facilitado. É a instalação na essência e depois todas as customizações serão feitas pelos consultores. Tá? Isso serve para o Business One, para o HANA, tá? Utilizando o SUSE Linux Enterprise Server como base aí. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais tecnicamente de quais são
as vantagens aí de como funciona os esforçados.